O dia que o homem pisou na Lua. Uma produção Canal Além do Tempo. Em 1969, o mundo inteiro estava dividido entre tensões políticas, disputas ideológicas e uma corrida tecnológica que parecia a saída de um livro de ficção científica. De um lado, os Estados Unidos da América. Do outro, a União Soviética. Ambos competiam não apenas por territórios de influência no planeta, mas também pelo domínio do espaço. O chamado período da corrida espacial foi um dos momentos mais fascinantes e tensos da história da humanidade, e é nele que encontramos um dos marcos mais impressionantes já conquistados pelo ser humano, o dia em que, pela primeira vez, um homem colocou os pés na Lua. Hoje, nós vamos juntos viajar nesse tempo e compreender como foi possível que algo tão grandioso acontecesse em uma época em que a tecnologia ainda estava dando seus primeiros passos rumo à era digital. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Além do Tempo e compartilha este vídeo, porque essa história merece ser lembrada. Para entender o que aconteceu em 1969, precisamos voltar um pouco no tempo. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial havia se transformado em um palco de disputas entre dois blocos ideológicos. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, enquanto a União Soviética defendia o comunismo. Esse embate, conhecido como Guerra Fria, não foi travado diretamente no campo de batalha, mas em áreas estratégicas, como armamentos, espionagem, propaganda e, claro, exploração espacial. Em 1957, os soviéticos surpreenderam o planeta ao lançar o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik. Aquela pequena esfera metálica em órbita significava que a União Soviética havia saído na frente. Poucos anos depois, em 1961, Yuri Gagarin se tornava o primeiro homem a viajar pelo espaço. O mundo assistia atônito, e os Estados Unidos precisavam reagir. Foi nesse contexto que o presidente americano John Kennedy fez um discurso histórico em 1961, declarando que até o final da década os Estados Unidos levariam um homem à Lua e o trariam de volta com segurança. Essa meta parecia impossível, um sonho distante. Mas esse sonho passou a mover recursos inimagináveis, investimentos bilionários e os maiores cérebros da ciência da época. A NASA, a Agência Espacial Americana, assumiu essa missão como prioridade máxima. O projeto recebeu o nome de Apollo. Depois de anos de testes, de falhas e de tragédias, como o incêndio da Apollo 1 que vitimou 3 astronautas em 1967, o programa seguiu adiante. Cada missão trouxe novos aprendizados, novas correções e novos avanços. Até que, finalmente, em julho de 1969, chegou a vez da Apollo 11. A nave seria tripulada por 3 astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, conhecido como Buzz Aldrin, e Michael Collins. Armstrong, um ex-piloto de testes calmo e disciplinado, foi escolhido para comandar a missão. Aldrin, engenheiro brilhante e de personalidade forte, seria o segundo a pisar na Lua. Já Collins ficaria responsável por pilotar o módulo de comando que permaneceria em órbita lunar. No dia 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, o maior já construído pelo ser humano até então, foi lançado do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A cena era grandiosa, e mais de 3.000 toneladas de pura potência levantando voo em uma explosão de fogo e fumaça, diante de milhões de olhos que assistiam pela televisão e ao vivo. O som era ensurdecedor, e o mundo parecia parar naquele instante. A viagem até a Lua durou 4 dias. Durante esse tempo, os astronautas viveram dentro de um espaço apertado, realizando procedimentos complexos, checando sistemas e enfrentando o silêncio do espaço profundo. No dia 20 de julho, a nave entrou na órbita da Lua. Era a hora do grande passo. Neil Armstrong e Buzz Aldrin se transferiram para o módulo lunar, chamado de Eagle, que em português significa águia. Enquanto Michael Collins permanecia sozinho no módulo de comando em órbita, Armstrong e Aldrin começaram a descida em direção à superfície lunar. O pouso foi tenso.
Os alarmes da nave dispararam devido à sobrecarga do computador, e o local de pouso estava repleto de crateras e rochas. Armstrong assumiu o controle manual e guiou o Eagle até encontrar uma área segura. Quando finalmente tocaram o solo, ele anunciou a frase que ficaria gravada na memória coletiva, e a águia pousou. O mundo prendeu a respiração. Eram 20 horas e 17 minutos no horário universal. Centenas de milhões de pessoas acompanhavam pela televisão, em preto e branco, o momento mais aguardado da história da exploração espacial. Algumas horas depois, Neil Armstrong desceu pela escada do módulo lunar. Ao colocar seu pé na superfície cinzenta da Lua, ele pronunciou outra frase histórica: "Este é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." Era a primeira vez que um ser humano tocava em um corpo celeste fora da Terra. Logo em seguida, Buzz Aldrin se juntou a ele. Os dois caminharam pelo solo lunar, realizaram experimentos científicos, coletaram amostras de rochas e fincaram a bandeira dos Estados Unidos no solo. Enquanto isso, Michael Collins orbitava sozinho acima deles, sendo talvez o homem mais solitário do universo naquele momento. Os astronautas permaneceram pouco mais de 2 horas na superfície lunar, mas o impacto desse feito ecoaria por gerações. A Apollo 11 provou que a humanidade era capaz de ultrapassar os limites do planeta, de transformar ficção em realidade. Quando voltaram para a nave e depois para a Terra, foram recebidos como heróis. No dia 24 de julho, a cápsula caiu no Oceano Pacífico e foi resgatada por navios da Marinha Americana. O mundo inteiro celebrava. Não importava a ideologia, não importava o lado da Guerra Fria, a conquista era de todos os seres humanos. Mas a missão Apollo 11 não foi apenas um espetáculo de orgulho nacional. Ela representou avanços científicos e tecnológicos que impactaram a vida cotidiana. Sistemas de comunicação, informática, engenharia de materiais e medicina foram beneficiados. A corrida espacial acelerou o desenvolvimento de tecnologias que usamos até hoje, desde computadores menores e mais rápidos até sistemas de navegação. O feito também trouxe reflexões profundas sobre o lugar da humanidade no universo. Pela primeira vez, tínhamos imagens da Terra vista de longe, pequena, azul e frágil no meio da imensidão escura do espaço. Essa visão reforçou a necessidade de preservar o nosso planeta, de perceber que, apesar das divisões, somos todos parte de uma mesma casa. É importante lembrar que a missão Apollo 11 não encerrou as idas do homem à Lua. Outras missões do programa Apollo também pousaram no satélite, cada uma trazendo novos aprendizados. No entanto, desde 1972, nenhum ser humano voltou a caminhar em solo lunar. Apesar dos avanços, os custos altíssimos e as mudanças nas prioridades políticas fizeram com que o programa fosse encerrado. Ainda assim, aquele dia de julho de 1969 permanece como um dos maiores símbolos de conquista e coragem da humanidade. É claro que a conquista também gerou polêmicas. Alguns grupos questionaram se o homem realmente foi à Lua, alimentando teorias da conspiração que persistem até hoje. Mas as evidências científicas são claras, há provas incontestáveis das missões, desde as rochas trazidas da Lua até medições feitas por espelhos deixados pelos astronautas que refletem feixes de laser enviados da Terra. Além disso, centenas de milhares de pessoas participaram direta ou indiretamente do projeto, tornando impossível a ideia de uma farsa tão complexa. O legado do dia em que o homem pisou na Lua vai além da bandeira fincada no solo lunar. Foi uma demonstração do que a humanidade é capaz quando une ciência, tecnologia, disciplina e determinação. Foi a prova de que desafios aparentemente impossíveis podem ser superados. Foi a lembrança de que o nosso desejo de explorar, de ir além do horizonte conhecido, é uma das características mais marcantes da espécie humana. O pouso na Lua permanece como uma inspiração para as novas gerações, especialmente em um tempo em que falamos sobre futuras missões a Marte, exploração de asteroides e colonização de outros mundos. Se em 1969 a Lua parecia um sonho distante, hoje ela continua sendo um ponto de partida para algo ainda maior.
A história da Apollo 11 nos ensina que cada passo dado pela humanidade é construído sobre coragem, sacrifício e esperança. E talvez, ao olharmos para o futuro, possamos perceber que aquele salto gigantesco de Armstrong não foi apenas para a sua época, mas para todas as eras. Se você gostou de viajar comigo nesta história e quer acompanhar outras jornadas pelo passado da humanidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Assim, você ajuda este projeto a continuar trazendo histórias que marcaram o nosso mundo, sempre com responsabilidade e clareza. Porque a história, quando contada da forma certa, nos conecta com o que fomos, com o que somos e com o que ainda podemos ser. Agora me diz, você acha que algum dia veremos novamente o homem caminhando pela Lua? E será que veremos o primeiro passo humano em Marte ainda em nosso tempo de vida? Essas perguntas ficam abertas, mas a certeza é que a busca por explorar além do nosso planeta nunca deixará de existir. E assim termina a nossa jornada de hoje, lembrando o dia em que o homem pisou na Lua, um momento que mudou para sempre a forma como enxergamos a nós mesmos e o universo ao nosso redor.